Hoje eu quero abordar um assunto um tanto quanto importante que envolve justamente o quê? O que está acontecendo politicamente contra Israel ao redor do mundo. E diz respeito justamente ao quê? Ao assunto da Palestina. Por quê? Há um tempo atrás, há cerca de 10 meses, eu já havia gravado um assunto abordando sobre o mapa que o próprio Deus havia me mostrado, tá? Então não é relacionado ao fato de eu, pessoalmente, ter ido buscar alguma profecia e algum assunto específico, como muitos fazem, mas Deus havia o quê? Começado a me mostrar coisas. E Deus me mostrou isso assunto após assunto, com o passar do tempo. O que é muito interessante. Quando Deus ele quer o quê? Intervir e falar algo. E o que eu chamo a atenção justamente sobre o assunto da Palestina, porque há 10 meses atrás você vai procurar no meu canal e você vai ver que está gravado. Você vai ver a foto de um mapa que eu havia colocado no vídeo. Embora esteja em outro idioma, mas você vai entender o quê? Que eu nunca havia visto os assentamentos, chamados assentamentos da Cisjordânia. Embora eu seja de família israelita, tá? Porque assim Deus ele deu a entender, e eu através de alguns documentos e etc. havia encontrado, porque Deus ele chegou no tempo, né, de me despertar para isso. Geograficamente falando, eu não tinha tantos assuntos quando Deus me mostrou, para você ter uma profundidade maior da situação. E há 10 meses atrás está registrado na internet, tá? Também está na plataforma, tanto no YouTube como nas demais que eu posto os vídeos. Você vai voltar a 10 meses atrás, você vai encontrar no fim do ano, em meados do ano 2024, no fim do ano de 2024, eu havia dito sobre o que Deus ele me mostrou, um mapa. Deus havia me mostrado o mapa de Israel de cima e havia me mostrado o que? Um desenho da Cisjordânia, só que todo pintado. Havia mostrado também, você vai entender que ali existe a Cisjordânia, chamados assentamentos. E junto com esse formato de desenho, nós também vamos ter o que? A Jerusalém. Eles costumam dizer ali o que? Onde está o Monte do Templo. Quando eu falo Jerusalém, significa que o Monte do Templo. Nessa posição geográfica vai estar o Monte do Templo, onde se entende que seria necessário ter o que também? O terceiro templo, ou o Templo de Israel, né? Que até então existe essa rixa, né, pelo local sagrado, por conta do Domo da Rocha. E Deus havia me dado uma visão também de que, onde eu estava dentro de um palácio e etc. Eu me via dentro do palácio, eu vi o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Eu estava a serviço do príncipe ali, naquela visão. E o Senhor me levado para dentro de uma sala, e eu apenas lembro que era muito branca, né? Muito clara aquela sala, branca, polida. E eu vi algumas coisas sendo escritas ali. O Senhor me mostrou o que ali? Ele havia me mostrado uma data, um ano, 2027. Claro que de fato você vê muitas pessoas que infelizmente tendem a usar a internet, a usar a palavra de Deus para quê? Para falar de datas. Mas o que eu quero que você entenda definitivamente é que o que Deus ele me mostrou diz respeito ao calendário de Esther, da festa de Purim. Então é algo que tende a acontecer há tantos tempos, tá? Então Deus ele indicou para um tempo de festividade, tá? Não estou aqui adivinhando nada, ou falando por mim mesmo.
E o Senhor havia me mostrado, sendo escrito naquela mesa, o nome de uma pessoa. O Senhor me mostrou o nome de Muhammad. Muhammad bin Salman é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Para você ter ideia, devido a algumas situações com o pai, o príncipe herdeiro, o pai ele foi afastado, o príncipe passou a tomar a colocação, tá? Mas aí, quando ele for denominado rei, ele passa a ser o que? Detentor, guardião, o herdeiro da Arábia Saudita. Você vai entender, o príncipe herdeiro, ou até então o pai dele tem o que? O título de ser guardião dos locais sagrados, né? Para você entender a situação. E naquela mesa havia sido o nome de Muhammad bin Salman escrito. Até então eu não tinha prestado atenção na data que Deus havia me mostrado, na data de 23/3. Para você ter uma noção, o 23/3 ele recai sobre o calendário da festa de Purim de Esther. E segundo a Torá, a palavra de Deus, a palavra sagrada de Deus, nesses tempos, ou a alusão àquela época, daquela festa, de respeito ao que? A uma revogação de sentença que havia Israel, o povo judeu, alcançado, né? Com o que? O jejum de Esther, né? Ou aquela ideia, aquele conceito, né? Da intervenção de Esther para que o povo não fosse destruído. E quando eu fui olhar a data, e eu entendi que você vai ver que a cada tempos e tempos no calendário de Israel, a festa de Purim recai aproximadamente envolvendo o dia 23/3. No calendário gregoriano, tá? Recai sobre o dia 23/3 de março. A cada época, a cada tantos anos, não são todos os anos seguidos, você está entendendo? E Deus me mostrou isso. Então, mas aí, um tempo depois, Deus havia me mandado eu consultar a data no calendário judaico. E aí eu descobri, eu entendi que aquela dizia a respeito da festividade de Israel. Então por que Deus me mostrou esse mapa de Israel e havia me mostrado, me colocado em uma visão onde eu estava o quê? Eu me vi no parlamento de Israel. Eu me vi no parlamento de Israel e eu ouvi o quê? O que é que eles estavam dizendo? Para preparar assentamentos para o Messias. Assentamentos. Você lembra o que eu falei? Assentamentos são o quê? São as terras. Tem assentamentos na Cisjordânia, onde se fala muito de Palestina. É um absurdo a riqueza dessa informação, mas foi o que Deus me colocou. A cada tempo o Senhor me colocava numa visão diferente, formando o quê? Um caminho, um entendimento. E agora que você está vendo a mídia falando o que está acontecendo contra Israel, mais países apoiando a criação de um Estado, mas lembre-se que a data era para 2027. A festa de Purim dessa data que havia me mostrado recai no ano 27, 2027 ainda, né? Então isso quer dizer que o falso Messias, o anticristo, ele vai estar envolvido com isso. Eu não estou citando quem é, mas lembre-se que o falso Messias ele deve colidir justamente com o Mahdi. O Mahdi que o que? O mundo islâmico espera um Messias também. Lembre-se disso. O mundo islâmico espera um Messias. Então, o falso Messias ele vai estar envolvido no meio disso tudo. Pessoal. Entendeu? Então, essas coisas que estão acontecendo vai culminar nisso. Esse homem ele vai entrar. E na visão, Deus havia me colocado dentro do parlamento de Israel, onde as pessoas falavam de preparar assentamentos, terras para um Messias. Então, se ele vai comprar, mas com certeza ele vai ser o quê? Um homem de posses, né? Financeiramente falando, pode ter certeza. Vai ser um homem de posses. Então, eu estou o quê? Repaginando o que Deus havia me mostrado. E você vai encontrar nos meus canais há 10 meses atrás o mapa de Israel. E vai me encontrar eu falando também sobre o Messias em um outro vídeo. Assentamentos para o Messias.